Oiê, boa noite, eu sou a Ana Júlia. Boa noite, eu sou a Maria Clara e é com muito prazer que damos início ao nosso episódio 29, o primeiro da nossa quinta temporada do Pode Isso Podcast. Antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com um amigo para ajudar em nosso projeto. No episódio de hoje, temos uma convidada mais que especial, a professora, diretora e secretária de Educação, a Tamay. Por favor, gostaríamos que nos fizesse uma breve apresentação sobre você. Eu sou Tamay, meu nome inteiro é Tamay Stella Quina Martelli. Eu tenho uma parte japonesa, uma parte portuguesa. Meus filhos têm a parte acrescentada de italiano. Eu sempre vivi para a escola, trabalhei 20 anos na zona rural. Aí eu vim para a rancharia, comecei na Dona Miloca, e aí fui diretora do Dr. Júlio Lucan, na época que era o Estado, né, do Estado, e foi no período que dividiu o ensino fundamental. Ficou de primeira a quarta e de quinta a oitava só lá. E aí tirou o ensino médio também, foi tudo para o Dom Antônio, né? Aí de lá eu fui ser assistente de diretor também no Dom Antônio, e aí fui para supervisão na delegacia de ensino, na diretoria de ensino. Delegacia, que pertencia à diretoria de ensino de Tupã, como é até hoje, né? E aí, esse período todo, eu me dediquei mais que eu pude pela educação. Foi difícil conciliar com 3 filhos, marido, né? Mas eu tirei de letra, graças a Deus. Então, hoje já sou vó, bisavó, então eu posso dizer que eu estou realizada. Só triste com o rumo que a educação anda tomando, só isso. Porque a gente que é professor uma vez, sempre fica professor. Gostaríamos de começar as perguntas com a senhora nos contando um pouco sobre sua infância. A minha infância foi assim muito difícil, como de muitos, né? Família numerosa, a mãe não trabalhava, mas ela era costureira, morava com a avó. E aí eu valorizo muito todos os ensinamentos, porque morando com uma avó estrangeira e pai estrangeiro também, né? São dois opostos, português e japonês, né? Meu pai era de Okinawa. E aí a gente tinha uma educação bem rígida também, e tudo que eu aprendi de princípios, valores, eu devo graças a eles, né? Então, nunca levar vantagem em cima de ninguém, respeitar todo mundo, não importa quem seja, entendeu? E eu tive 9 irmãos, eu era a filha mais velha, sempre cuidei, ajudei a cuidar de todos. Aí comecei a trabalhar com 10 anos, eu trabalhava no Livraria e Papelaria Santa Clara, era bem na Baixada, onde tem uma lojinha de R$ 1,99, não sei, de chinês, né? Era ali. E depois dali, eu consegui estudar, aí fui ser professora, trabalhei no Caneco, que não tem mais nada deles aqui, trabalhei 6 anos lá, fui responsável por uma seção de peças, né, de trator. Depois, na época que eu comecei, existia o carro que chamava DKV, não sei quem lembra, né? Então, eu trabalhei 6 anos nessa firma. Aí consegui estudar, aí fui ser professora. Aí fui estagiária na Dona Miloca, né? Aí em 80 passei no concurso para professor, fiquei em São Paulo por um período, aí vim para a rancharia. Fiquei aqui e aposentei. E como você era na escola? Era uma boa aluna ou fazia traquinagem? Eu sempre fui meio moleque. Hoje a molecada não é igual eu fui. Eu fazia arte, grudava as coisas nas cadeiras dos outros, dos colegas, né? De professor, não. E minha traquinagem era assim, eu jogava malha com os meninos, sabe? Pulei algumas vezes o muro da escola, eu fiz tudo isso aí já. Então, não arrependo, porque era assim, umas artes que não ofendia ninguém, era um prejuízo meu, né? De eu pular.
Então, mas não foi muitas vezes, foi só algumas. E o diretor do IE na época era o seu Manir Haddad. E aí um dia ele me pegou bem no... Eu pulei a janela do IE pro lado de cá e ele estava lá esperando. Aquele corrimão do IE eu descia sentado e vinha até embaixo. Era essas artes que eu fazia. Mas eu não era assim uma aluna excepcional, mas eu gostava muito de ler. Então havia assim a interpretação de leitura, aí eu sempre era narradora, então era aquela aluna parecida, sabe? E acho que eu fiquei por muito tempo aparecida. Aí, ó, gente, ó, pra vocês verem, por trás de uma professora, teve uma vida escolar apocalíptica. Tive, mas nunca fui assim péssima aluna, não. Eu sempre fui mediana, não, eu fazia por gasto. E a senhora teve algum professor ou professora que marcou sua carreira e vida escolar? Tenho. Já não estão aqui. A primeira professora minha foi a dona Maria José Vale Perpétuo. Foi minha professora do primeiro ano. A outra que me marcou foi uma do terceiro ano. Ela também não mora mais aqui. Eu já acho que já está até... Já faleceu também, porque eu já estou com 78 anos e ela já, né? Eu era criança. Então, as duas me marcaram muito, porque a dona Maria José me ensinou as primeiras letras, que naquele tempo não tinha prezinho, nada, você já entrava no primeiro ano, né? Então, eu sempre falava com ela que eu queria escrever comprido, que eu não aguentava ficar escrevendo de sílaba por sílaba. E aí ela me dava os livros, que eu morava na Vila Matarazzo, vocês conhecem, né? Morei 22 anos lá. Eu saí de lá quando eu casei. E ela morava no quarteirão de cima. Ela já era professora também, o marido trabalhava no escritório do Matarazzo. E ela, assim, ela ajudava muito também. A minha mãe costurava para ela, para os filhos dela, entendeu? Então, ela me marcou muito porque ela me dava os livros, sabe? Ela sabia que eu gostava de ler, então me dava os livros para eu ir treinando, tarefa para fazer cópia, essas coisas que a gente fazia muito disso. Caligrafia também, né? Para ficar com a letra bem certinha. Então, e a do terceiro ano já era mais assim, ela valorizava cada aluno, sabe? Eu achava interessante. Não tinha nenhum que ela não desse assim um apoio, tudo diferenciado. Cada um era de um jeito, mas ela valorizava. Então ela chamava para a gente ajudar e eu já sempre estava lá na frente, né? Porque eu gostava muito de estar sempre fazendo alguma coisa. Então as duas me marcaram muito. Dona Tamay, sabemos que você trabalhou nessa parte da educação por muito tempo. Gostaríamos de saber como surgiu essa oportunidade na sua vida. De trabalhar na educação? Uhum. Primeiro foi pelo concurso, né? Que eu fiz concurso para professor e aí fui. E aí eu relaxei porque eu tinha os filhos para cuidar, sabe, casa. E aí eu fui convidada para ser assistente de diretor. Aí fui indo, eu estava acomodando, né? Aí quando eu assumi uma direção da escola, aí eu também já me conformei e logo eu já saí, já fui para supervisão, entendeu? Então aí eu aposentei, porque aí já deu tempo e foi assim, rápido. E como foi o primeiro dia de trabalho da senhora na escola? O que a senhora achou? Quais foram as impressões? A escola, eu sempre fui ansiosa para ir para a escola, porque a minha avó sempre falava, e meu pai, que educação é a coisa mais importante que existe, e os pais têm que investir nos filhos na parte da educação. Então, eu era assim uma expectativa que eu tinha, como será a minha escola, né? Eu sofri um pouco na escola porque tinha vários japoneses na escola e eu era marginalizada porque era mestiça, então meu apelido era sem raça. Tanto que aí quando eu tinha lá pelos 10, 11 anos, eu frequentava o Kaikan lá, o clube japonês. E aí um belo dia, eu e meu irmão, a gente todo domingo ia lá. E um belo dia, chegaram os japoneses velhos daqui da cidade e me expulsou de lá, que eu não podia frequentar porque eu não era
Nicei, né? Meu pai era casado com um brasileiro e a gente não podia frequentar. Então, toda a vida eu fui assim, além de pobre sem raça. Então, você já viu, né? Mas isso daí não me afetou, porque eu falei, isso daí vai passar, eu ainda vou vencer. Eu sempre pensei isso. Hoje seria o bullying, né? Por isso que não é qualquer coisa que é bullying. E a gente também não deve ficar prostrado porque aconteceu alguém de te discriminar, né? Eu nunca liguei para isso, entendeu? E aí eu lavei a alma. Um belo dia, quando eu fui secretário da Educação, o clube japonês fez uma festa, né? Que a prefeitura ajudou a fazer uma festa para eles lá no ginásio de esporte. E aí eu fui abrir a festa, eu falei, hoje eu vou lavar minha alma, porque a maioria de lá era toda japonesada, né, daqui. Aí quando eu fui falar, eu agradeci, mas eu não deixei passar barato, que quando eu era criança, eu fui discriminado pela raça japonesa aqui, sabe? Aí eles fizeram as reverências deles lá, para mim, e passou, entendeu? Só que isso daí eu fiquei. É isso que foi de desagradável na minha infância, viu? E qual a maior dificuldade que você enfrentou no exercício do seu trabalho na escola? E logo no começo foi muito difícil, porque eu sou muito radical, né? Eu quero as coisas do jeito assim, que eu acredito que é o certo. Então eu achei muito difícil, porque naquele tempo a gente tinha 42 alunos na sala de aula. E aí é uma diversidade muito grande. Então eu era recém-formada, então foi meio difícil de eu me adaptar, de eu saber conduzir uma classe. Além de eu estar sentindo essa dificuldade, eu ainda ficava preocupada de não estar, né, de não conseguir muitas vezes ensinar. Então eu tinha muita preocupação quanto a isso. Isso foi logo que eu comecei. No período posterior, a dificuldade foi sempre como eu já vivi 7 décadas, então cada década eu tive que me adaptar, né? Eu não podia ficar mais irredutível, eu comecei a ter que aprender a ter jogo de cintura, e é difícil se aprender isso, né? Você sempre acaba judiando de alguém. E isso que eu ficava mordida, porque eu ficava de noite relembrando e falei, meu Deus, eu podia ter conduzido assim, não assado. Então, por isso que tem que ter, assim, sempre pensar antes. E eu sou meio de repentes, entendeu? E a dificuldade minha é essa, até hoje. Quando eu vejo, eu já explodi. Então, não pode. Isso daí é um aprendizado que eu estou tendo que incorporar até hoje, viu? Essas são as dificuldades. A senhora teve muitas profissões dentro de um só nicho. A senhora foi diretora, professora, secretária de educação. Nos conte um pouco como foi. Como diretor, professor, você tem que ensinar, diretor tem que ensinar professor. Eu acho muito difícil, até hoje pior, os professores não têm um preparo para enfrentar a sala de aula. Muitos não têm. Porque hoje o professor não pode ser como eu fui. Ele tem que ser meio artista, ele tem que ser meio palhaço, e eles não aceitam isso. Quem foi assim educado para ser, por exemplo, os professores mais antigos, eles têm dificuldade de levar, como fala assim, na maciota, né? Então, tem que ser desse meu jeito, e não pode. Esse meu jeito já passou, agora é outra situação. O professor tem que ser, mas ele não pode transparecer intimidade demais. Porque eu sempre falo para a minha família, né, meus filhos e tudo, professor e pais não pode ser amiguinho de aluno. Não pode, não tem que ser bonzinho. Você tem que respeitar o aluno, mas você tem que ter o seu papel bem desenvolvido. O seu papel é diferente de ser amiguinho, né? Amiguinho é qualquer um, né? Então, cada etapa da minha vida eu tive que fazer uma adaptação do meu jeito, porque
Eu realmente sou truculenta muitas vezes, sabe? Tá difícil, até em casa. Meu marido às vezes corta um buzo comigo, porque... Mas é meu jeito, fazer o quê? E estamos levando, viu? E tenho saudade muita da escola, porque parei de trabalhar faz 6 anos. E a vida inteira, né? Eu trabalhei, 72 anos eu trabalhei. Então, é complicado. Oi, gente, agora é uma parte que eu gosto muito de fazer, viu? É uma pergunta muito legal. Ficamos sabendo que você gosta muito da música. Conta um pouco como é a sua relação com ela. Olha, quando eu era jovem, né? Eu toda a vida, eu vivi na época dos anos 60, dos 70, e até hoje eu sou apaixonada por rock. Isso, então, na minha casa, que o meu marido agora fica só em casa, então ele chega da rua, eu tô lá com os Scorpions, o Led Zeppelin, o Aerosmith. Ah, minha filha, mas aí parece casa de louco, porque agora é só eu e ele em casa, né? Então, quando eu vou fazer o almoço, eu tô lá com a minha música. Tem no Spotify, aí eu fico no fundo. Então, a minha relação com música, eu fui sempre apaixonada e sou frustrada porque não consegui aprender nenhum instrumento musical. Eu entrei no piano, mas depois eu tive que parar porque ficava caro, né? Eram as irmãs que ensinavam. Aí fui aprender pintura, a irmã foi embora, também aqui em Rancharia também não tinha, entendeu? Mas a minha relação com a música, assim, é do coração, eu tenho muita paixão. E a música popular brasileira também eu gosto muito do... É que agora eu estou meio esquecida, mas do Tribalista eu gosto muito, do Ivan Lins eu curti muito, o Wagner, até hoje, o Zé Ramalho, eu gosto de todos eles, sabe? Então eu vou falar, para mim música é música. A música não tem raça, não tem idade, não tem, né? Música é de todo mundo. Me identifiquei, gente. Eu gosto de todo tipo de música. Eu também. Depende do estado de espírito também. Curti muito o Roberto Carlos, né? A minha vida inteira. E que mais? Agora, esses sertanejos também eu gosto muito de alguns, viu? Curti a Marília Mendonça também, que foi trágica a morte, né? Mas eu fiquei com pena, mas eu curto também. Muito legal conhecer esse seu lado da música, Dona Tamay. Mas além disso, o que mais a senhora gosta de fazer em seu momento de lazer, conforto? Olha, eu comecei, falei da pintura, né? Eu falei da pintura porque eu assisti, ligo no YouTube lá e tem o Jai, não sei o que lá, que é um chinês, e ele ensina pintura bem fácil. Eu devo até pintando os quadros lá. E outra, eu não tenho paciência de ficar fazendo as coisas assim devagar demais para terminar depois. Eu quero começar e acabar. Então, eu sou meio complicada nisso. Quando eu era criança, minha avó me ensinou a fazer tricô, crochê. Eu até fiz muito enxoval das minhas filhas, eu fiz tudo. De neto também, eu andei bordando também, mas hoje eu não paro sentada 2 segundos, sabe? E eu não faço nada de eu sempre faço mil coisas ao mesmo tempo. Aí eu enjoo, paro, isso sou eu. E por curiosidade, se você não seguisse esse ramo da educação, qual seria a sua outra escolha? Tipo, o que fala alto no seu coração? Ai, sabe, é sonho de menina pobre, né? Primeiro eu queria ser aeromoça. Era o meu sonho, queria ser aeromoça. Depois, foi passando, aí com 14 anos, eu comecei a namorar um cara aí, que é o meu marido hoje. Namorei 8 anos, que não gosta de nada. Sabe alguém que não gosta de nada? Eu fui ficando. Falei, vai casar, vai melhorar. Mas piora. Então, se vocês arrumarem um namorado que não gosta de nada dos vocês, que vocês gostam, vocês sartem fora. Esse é o meu conselho. Ai, meu Deus do céu, coitado. Mas foi o primeiro e único amor da vida e a gente... Né? Aí eu brinco com ele e falei, agora não adianta agora reclamar. Comeu o filé, agora é a hora de roer o osso, né? Infelizmente. Mas tá bom. É isso aí. Dona Tamay, a senhora tem uma história muito linda na educação. A senhora gostaria de dar alguma dica ou conselho para quem deseja entrar nessa carreira hoje em dia?
Olha, eu acho que nós estamos precisando de muito professor, mas não é professor de carreira só, é professor que sente no coração a vontade de ajudar um aluno. Que hoje, você vê, eu vejo hoje, todos os alunos, a professora que não tem competência e nem sabedoria para clinicar, porque a gente não é médico, né, nem psicólogo, nada, toda criança tem TDAH, tem autismo, o número de crianças nesse sentido tem muito. Por quê? Eu conversei com várias psicólogas, psicopedagogas, mas assim, de renome mesmo, né? O que elas falam? O problema, o cerne desses problemas dessas crianças é a alfabetização. As crianças não conseguem ler. Por quê? Porque os pais, desde pequeno, para ficar quieto, dá celular. Ou põe na televisão aqueles desenhos mais bobos do mundo, que fala tudo atrapalhado, e a criança acaba não prestando atenção naquilo que você vai dizer para ela. Então, os professores hoje precisam aprender que a cada criança tem um tempo, que você tem que ter paciência com ela, tem que ser sábio para aprender a ensinar a falar direito, entendeu? Isso é muito importante. No meu tempo de magistério, eu tinha professora de prática de ensino, uma professora de desenho pedagógico, quer dizer, hoje a professora dá só... Antes era mimeografado um tempo aí. Quando eu entrei aqui era tudo mimeografado, as coisinhas para as crianças passar em volta, pintar, coisa. A professora mesmo não sabe nem desenhar um elefante com a letrinha aí. Aí faz a tromba, né? Então, é importante, prática de ensino. É importante você ir assistir uma aula boa de uma professora renomada. Isso daí também não tem mais. Eles ficam só na parte do vídeo aula, né? E não dá tempo de você, por exemplo, entrar numa sala de aula para ver como o professor está trabalhando. Então, aquelas classes onde tem aluno é totalmente diferente um do outro. O professor tem que ter sabedoria e fazer trabalho em casa e distribuir. Aquele que é rápido, dá uma atividade para ele, dá diferenciada para o que chama trabalho independente, para trabalho diversificado. O professor não sabe nada disso hoje, ele nem se preocupa em aprender, entendeu? Xinga aluno de burro, quer dizer, é um desrespeito na sala. Isso está acontecendo hoje, não sou eu que estou inventando, entendeu? Então, é muito triste. Então, está na hora já de voltar a ter todas as... E outra, vai de qualquer jeito, não se preocupa com a vestimenta. O aluno está esperando o professor, vai de qualquer jeito. Isso daí eu abomino mesmo, sabe? Então, a gente aprendia que você não vai de qualquer jeito, não vai chique, mas você vai decente, não é? Você vai com uma camiseta bonitinha, põe um brinquinho bonitinho, não é? Não vai com a saia curta demais. Eu tive no curso normal, uma professora que começou a época da mini saia, né? Ela ia com a saia curta, tinha uns pernão grandes. A molecada ficava tudo acesa, né? Porque, então, aquilo lá não era próprio para o ambiente da escola, né? Então, é isso que eu acho. Então, se eu estou certo ou errado, eu não sei, mas isso daí eu acho que tem que voltar e ser preservado. Vocês que querem seguir essa carreira, ou até mesmo os que não querem, ouçam o conselho de uma pessoa tão sábia quanto a Dona Tamai, que consegue expressar de uma forma tão linda a sua sabedoria e dedicação em seu trabalho. Eu agradeço você, mas às vezes eu acho que eu sou muito careta, eu reconheço, mas eu não mudo de ideia assim, não. Eu mudei muito já. Mas nessa parte eu acho muito importante. O aluno vê a professora bonita, animada, os problemas ficam para fora da sala de aula. É isso que eu acho. Não sei se eu estou correspondendo, porque é o que eu sinto até hoje. E chegamos na hora do nosso famoso bate-bola. A gente vai te fazer uma pergunta assim e você responde, só que meio rápido. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Então vai, ó. Uma coisa que você não suporta.
O que você não suporta? Ai, gente muito falsa e bajuladora. Uma coisa que a senhora adora. Eu adoro. Eu adoro ver gente receptiva, bonita, sabe? Que respeita os outros, porque eu tenho um olhar assim, é na hora. A simpatia bateu, a antipatia também bateu. Na hora, é coisa assim instantânea, viu? Agora um sonho. Sonho. Ainda eu tenho bastante sonho. Não tenho mais sonho de ficar rica. Isso eu já até agora não fiquei. Mas eu ainda tenho muito sonho de ver meus netos crescerem, deles se darem bem, se bem que eu não vou ter tanto tempo mais, porque eu tenho 4 netos que já estão mais de 30 anos, e tem 2 com 25, 24 e 25. Em compensação, tem um de 8, um de 4 e um de 2, que é recente. Então, esses daí eu já descartei. Os outros eu fui na formatura, fiz tudo. Esses daí eu acho que não sei se eu vou alcançar. É a minha frustração maior. Um medo. De morrer. Ai, eu acho tão boa a vida. Não queria morrer, não. É uma pessoa que a senhora admira muito. Eu admiro. Olha, vai ser até chato, mas eu admiro meu marido, porque ele passou por muita cirurgia e ainda ele está, sabe, esperando ainda para melhorar, para viver melhor. Isso eu acho importante, porque se sou eu acho que eu tinha me prostrado, sei lá, viu? Então eu admiro meu marido por ele estar assim ainda resistindo todos os problemas que ele está tendo. Um lugar. O lugar que eu queria morar, ou Curitiba ou Campo Grande, os 2 lugares que eu gostaria de viver. Que é o lugar que até eu falei brincando para ele um dia, eu falei, se você morrer, eu faço teu enterro hoje, amanhã a mudança minha já tá, porque eu vou indo para Campo Grande ou Curitiba, um dos 2 lugares. É uma cor. Eu gosto de azul, já viu, né? Uma viagem. Viagem. Agora eu tenho eu não estou mais com tanta mobilidade, com facilidade, e eu acho meio complicado eu sair. Se eu viajar, é só de carro, e eu dirigindo, porque eu não confio em ninguém. Então, viajar, eu gosto de viajar assim, não preciso parar muito, sabe? Quando eu chego no lugar, eu já quero voltar. Mas eu só quero ir para mim, sabe aquela música do Kid de Abelha? Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre... Essa sou eu, a minha música. Uma música. Aquela que eu não lembro direito por falar o nome, eu tenho até vergonha, não sei falar inglês, do Led Zeppelin, aquela Heaven lá, como? Essa daí. Essa é a minha música que eu adoro. E o Dream On, do Aerosmith. As 2 preferidas. Elas estão em pé de igualdade de preferência. Um filme. Filme, Pássaros Feridos. Também adorei, não sei se vocês assistiram. É um filme também que eu adorei. Série, eu assisto as coreanas todas. É uma comida. Comida? Comida eu gosto de tudo, viu? Não tem um prato, assim. E eu gosto do tempero, a comida italiana eu prefiro. É bem temperada e é a comida que eu gosto. Outras comidas, por exemplo, que a comida árabe, aí eu não tenho familiaridade com essas comidas, sabe? Então eu não posso dizer direito. Mas uma macarronada, lanche, uma pizza, isso aí para mim não gosto de jeito nenhum de comida japonesa. Não gosto. Agora eu fiquei chocada. Não, é estranho, mas eu não gosto. Eu fui para o Japão em 87, fiquei 30 dias, que eu fui conhecer a família do meu pai, que é 9 tios e minha avó, que ainda era viva na época. Eu sofri, porque eu só comia atum frito e camarão, eu não comia aquela... Porque eu gosto de arroz soltinho, comida que, assim, que exala aroma... E comida japonesa só tem cheiro de peixe. Não? Me identifiquei, viu? Eu também não gosto de comida japonesa. E um livro. Livro? O do Pássaros Feridos, que eu assisti. E eu gosto muito de um autor um estilo bem descontraído, que é o meu Deus do céu, como que ele chama?
aquele que morreu. Oh, meu Deus, o Rubem Alves. Rubem Alves é meu preferido também. Agora, gostaríamos que deixasse algum recado para os jovens e para os alunos daqui do nosso Colégio Criativo. Então, eu desejo que esses alunos do Objetivo, porque aqui são mais alunos, poucos alunos, e os pais que põem aqui é porque acreditam na escola. Então, que eles procurem corresponder, valorize a escola, valorize o professor. Isso é importante para o futuro de vocês. E eu gostaria que vocês todos tivessem sucesso, como os outros alunos da minha época tiveram, né? Então, que vocês se dediquem mesmo para estudar e para se construir, né? Pela educação. Então, esse é o recado que eu dou para vocês, respeitarem as regras, porque hoje ninguém mais respeita nada. A gente tem vários exemplos aí no país que ninguém mais respeita nem a lei, né? Que deverá respeitar o outro, né? E não ser assim, também impetuosos demais, sempre procurarem ter bom senso em tudo que for fazer, pensar bem. É isso que eu desejo. E que vocês procurem sempre valorizar a educação, né? E se for escolher uma carreira relacionada, que se dediquem de corpo e alma, porque até o cozinheiro, a que faz o café de quem gosta do que faz, até tem outro sabor, parece piada, não é? Aqui na escola a gente tinha uma funcionária que o cafezinho, eu não sou muito de café, para mim é café pingado no leite só. Mas ela fazia o café dela, cheirava e era gostoso o café, entendeu? Não fazia o café por fazer, entendeu? Tudo que a gente faz assim, por fazer, não dá muito certo. Então, dedica de corpo e alma que vale a pena. É isso que eu quero que vocês ouçam de mim. E para encerrar, gostaríamos de agradecer a dona Tamay por estar aqui nos cedendo seu tempo, carinho e nos contando um pouco da sua história e jornada de trabalho. Eu que agradeço, fiquei lisonjeada de vocês lembrarem de mim, viu? E pode contar comigo sempre que for preciso, viu? Então, gostei muito de conhecer. Você entrou aqui, não entrou na escola? Você não é lá da imobiliária? Sim. Então, acho que você entrou pequenininha. Entrei pequenininha. Eu já cheguei a conhecer a senhora. Então, quando ela entrou, parece que eu já saí depois. Sim. Entendeu? Então, é isso que eu desejo. Gostei muito de vocês. Você é filho de quem? Maurício. Maurício, não sei se... Kakashi Kaduoka. Caduoca? Ah, nos Caduoca, certo. Gostei muito de vocês, viu? Agradeço de coração. A gente também gosta muito de você. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e um comentário falando como foi a experiência de vocês, se foi a primeira vez que vocês estão conhecendo o nosso podcast, se vocês já acompanham e o que vocês acharam desse episódio. E isso faz total diferença para nós. E esperamos vocês no nosso próximo episódio do Pode Isso Podcast. Tchau!